Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 30º domingo do tempo comum. Daqui a 4 semanas vamos encerrar o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, a última festa do ano, daqui a 4 domingos. Jesus começa agora a preparar o nosso coração nesse discipulado, olhando para as desordens interiores. E hoje vamos olhar para a pior delas, o pecado capital da soberba. Por que pior delas, Padre? Porque a soberba é um pecado que ele acontece de forma escondida dentro da gente. E cada um de nós podia ler essa parábola e colocar o seu nome nesse fariseu do Evangelho de hoje. Esse olhar distorcido sobre a realidade. Esse olhar que não consegue compreender quem é Deus, quem é o próximo, e também, como consequência, não sabe o seu lugar. Então, hoje a liturgia, as 4 leituras nos falam desse tema, que nós devemos combater todos os dias. Por quê? Porque a soberba, ela gera muitos outros frutos ruins dentro da gente, e nas nossas relações. A soberba, ela é a mãe do orgulho, ela é a mãe da vaidade. A soberba é a mãe da jactância, da vanglória, da autossuficiência. E podíamos fazer uma lista enorme aqui. Mesma raiz. A soberba foi o pecado de Lúcifer, dos anjos maus que se rebelaram contra Deus. A soberba foi o pecado de Adão e Eva lá no paraíso, quando a serpente sugeria a desobediência a Deus, porque eles seriam como deuses. Então, esse veneno que nós devemos combater todos os dias dentro de nós mesmos. E o pior, meus irmãos, a soberba estraga até as coisas boas que nós fazemos. Esse homem do Evangelho de hoje, ele fazia muitas coisas boas. Quando a Bíblia diz que ele era um fariseu, não era no sentido hoje em que nós usamos esse termo para dizer no sentido de falsidade, não. Ele era irrepreensível na lei de Deus, como Paulo era fariseu, como tantos outros homens irrepreensíveis cumpriam a lei de Moisés. Mas escuta bem, vou repetir, a soberba estraga até aquilo que é bom que fazemos. Esse homem, ele dizia, olha só, eu não sou ladrão, é uma coisa boa não ser ladrão, eu não sou desonesto também, eu não sou adúltero, eu não sou, ele diz, eu jejuo 2 vezes por semana, coisa boa, eu dou o dízimo de toda a minha renda, coisa boa. Deus não estava reprovando aquelas coisas boas que ele fazia. O que Jesus reprovou foi justamente esse coração que não consegue enxergar a realidade. E ele começa a se comparar. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses. Olha só. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles. E aí eu já me acho melhor, né? O verde da minha roupa é mais bonito que o seu, né? Eu sou mais inteligente, os meus olhos são mais azuis que o seu, né? Azul marinho ainda. Olha bem, eu começo a olhar para o outro com um olhar distorcido. Eu não enxergo mais quem é Deus. E eu quero me colocar no lugar de Deus. Santa Catarina de Sena, de forma tão bonita, uma santa do século XV, que foi revolucionária na história da igreja, uma mulher semi-analfabeta, que ficou, quando o Papa ficou exilado em Avignon, na França, ela foi muito importante para o retorno do Papa para Roma, as cartas que ela ditava para as irmãs na casa dela escreverem. Mas Catarina de Sena formulou de forma linda, ela disse, o soberbo é um ladrão. E ela dizia, porque ele rouba a glória que é de Deus. Irmãos, muitas vezes nós somos esses ladrões, nós roubamos a glória de Deus. Roubamos a glória a nos exibir diante dos outros, ou outras vezes nos esconder. Sim, porque o exibido ou aquele falso tímido, os dois são soberbos, porque ficam sempre protegendo o próprio ego. E a soberba consiste nisso, quando nós colocamos o nosso ego no centro, e nós tiramos Deus, colocamos o nosso eu aí. E o caminho do humilde é bem diferente, é justamente o contrário. É colocar Deus no centro, é saber
saber que eu tenho muitos dons, você tem muitos talentos, você tem muitos dons, que bom, mas a raiz não é você mesmo. O apóstolo Paulo chega a perguntar assim: o que há em mim que eu não tenha recebido? O que há em ti que você não tenha recebido? A começar pela sua vida. Então a glória não é para você, a glória é para Deus. E se as pessoas me aplaudem, que bom, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E se eu tenho dons e tenho talentos, que bom, glória a Deus por isso. É retificar a intenção todo dia. Porque senão, queridos, pode ser que a gente faça muitas coisas boas, mas como esse fariseu, pela soberba, a gente estraga tudo. Ah, padre, mas eu dou tantas cestas básicas por mês para as pessoas mais pobres. Ah, padre, mas eu faço isso e faço aquilo. Ah, padre. Sim, mas se faz com soberba, está fazendo para você mesmo. Quando agimos com soberba, o culto é a nós mesmos. Nós tiramos Deus do altar e do lugar que é dele. Nos colocamos ali, queremos as honras. E se as pessoas não nos elogiam, ficamos tristes. Olha a vaidade. E aí, puxa vida, fiz tanta coisa, mas ninguém me elogiou, né? Ninguém colocou uma placa de comemoração com meu nome. Lavei a louça da casa sozinho, ninguém tocou em nacional para mim. Meu Deus do céu, né? Arrumei tudo, fiz faxina. Achei que todo mundo ia colocar um tapete vermelho para eu passar, porque eu era a pessoa mais importante do mundo. Olha como o orgulho vai fabricando dentro de nós essas loucuras, que a gente vai se colocando no lugar de Deus. Sai daí, Deus, esse lugar é meu. É isso que o orgulhoso diz. Isso se desdobra nos relacionamentos, né? Às vezes dormindo na mesma cama, marido e mulher. Ah, mas a culpa foi dele, eu não vou falar com ele, ele que vai ter que vir até a mim. Foi ele que errou, foi ela que errou. E daí? Já aconteceu. O orgulho vai fazendo aquele muro se levantar. E o muro, e eu não consigo mais enxergar o outro. E às vezes eu até grito, mas você tem que me ouvir. Porque o coração já está distante, né? E aí o coração já não fala para o outro coração e tem que gritar. Pai com filho, por ter autoridade, tem que gritar. A autoridade vem do volume da voz, é isso? Ou vem da sua postura, da sua vida correta, da sua coerência? De onde vem a nossa autoridade? É dos títulos que possuímos? Repare, irmãos, a vaidade, e com ela todos os outros desdobramentos dela, não é uma coisa exterior. Não é quando você coloca uma roupa bonita, uma maquiagem, sei lá, um adereço, e puxa vida, será que eu estou vaidoso ou vaidosa? Não, a vaidade está muito mais escondida do que isso que aparece. As coisas externas, que bom, se cuida mesmo, anda bonito, bonita, é bom, o mundo precisa de gente bonita. Deus nos fez belos, então vamos melhorar à medida do possível. Ah, padre, será que eu pequei por vaidade? A vaidade, ela é escondida, é uma intenção torta. A vaidade é essa colocação constante do nosso ego no centro. Não tem nada a ver com o exterior, não. Pode até se manifestar no exterior, quando eu fico com esse olhar de comparação. E puxa vida, olha como que eu sou mais bonito que ela, como a minha roupa é mais bonita que a sua. E aí eu vou me comparando, e eu vou fazer isso aqui porque eu quero aparecer para os outros. E aí sim a vaidade se exterioriza, mas ela é uma raiz, ela acontece lá dentro. E aí, irmãos, hoje a palavra de Deus quer nos ajudar nesse caminho que é destruidor. Deixa eu dizer, presta atenção, o orgulho que vai acumulando nas gavetas da vida, falta de perdão, mágoas, ressentimentos, o orgulho que vai esperando reconhecimento para poder seguir a estrada feliz. Olha bem, escuta o que Deus está te dizendo hoje. Ao contrário, a prece do humilde atravessa as nuvens, chega ao coração de Deus, compunge o coração do nosso Pai. Linda a leitura de hoje, olha só que coisa linda. Dizia: quem serve a Deus como Ele o quer será bem acolhido, suas súplicas subirão até as nuvens, a prece do humilde atravessa as nuvens. Quando a gente tem um coração soberbo, você pode multiplicar as palavras, deixa eu dizer de novo, você pode multiplicar as orações, o número de rosários ou vigílias, mas se o coração não se colocar no seu lugar diante de Deus humilde, nenhuma dessas preces serão atendidas, serão ouvidas.
Deus deve rir, ou deve rir, como dizer assim, puxa vida, né? Lá do céu, olhando o ridículo que passamos quando nós zombamos dele, quando nós vivemos na soberba. Ao contrário, quando nós reconhecemos o nosso lugar, nós atingimos o coração de Deus. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, preste atenção aqui, escuta aí. Diante de quem você quer ser ouvido? Onde você quer levar seus preces? Para quem? A coroa, o troféu, a glória, de quem você quer receber? É dos homens ou é de Deus? Será que a gente vive buscando aplausos dos homens, reconhecimentos? Ou a gente faz na consciência reta de que Deus viu e isso basta? Assim o cristão vive. Deus viu e isso basta. Mas me acusaram de coisas erradas. Deus viu e isso basta. Vou até me defender legalmente se houver necessidade, mas se não houver, não vou nem me justificar, porque Deus viu, isso basta. Jesus fala no Evangelho que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Deus viu. Irmãos, é linda a palavra de hoje, porque, repito, a pressa do humilde atravessa as nuvens, chega ao coração de Deus, porque Deus sonda o nosso interior. Deus não fica olhando o número e a qualidade das nossas palavras. Deus olha as intenções do nosso coração. E aí, nós precisamos pedir a Ele a graça de trilharmos esse caminho. É árduo, eu sei, é difícil também. Dizem que a soberba é um veneno tão enraizado dentro da gente que ela morre meia hora depois do dom, sabia? É porque a pessoa fala assim, olha, quando eu morrer não me coloca feio no caixão, não, eu quero ficar bonitinho lá, viu? Capricha lá. Já morreu, ainda está preocupado com isso, né? Não, passou meia hora, mas os velhos já vão começar a comer. Vai apodrecer. Repare como a soberba, ela está sempre nessa constante preocupação. O que é que vão pensar de mim? Como eles estão me vendo? E isso, e aquilo, e o meu eu, e o meu ego. O soberbo fica toda hora preocupado, gastando energias, gastando a vida, roubando o lugar que é de Deus. São Paulo, na leitura de hoje, deu uma pista maravilhosa para nós. Ei, escuta aí, São Paulo diz assim, ó, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Ele sabia. Tiago já tinha sido morto lá em Jerusalém. Vários outros cristãos morrendo, ia chegar a vez dele. Ele está em Roma, sabe que vai morrer daqui a pouco diante da perseguição do império. Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se a minha partida. Ele diz assim, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Olha que consciência tranquila, gente. Combater o bom combate é dizer, eu cumpri aquilo que Deus me disse, aquilo que Deus me pediu. Eu levei a minha família, minha profissão a sério. Eu levei as coisas que Deus colocou para eu administrar de forma honesta, digna. Eu não fiquei escondendo as coisas para debaixo do pano, não, dos panos não. Eu combati o bom combate. Eu não vivi de qualquer jeito. Eu não fui empurrando as coisas, sabe? Eu vou levando. Como é que você está? Estou levando. Levando para onde? Eu estou cumprindo aquilo que Deus está me pedindo. Combati o bom combate. Eu completei a corrida. Olha o que Paulo diz. Eu guardei a fé. Em todas as circunstâncias, eu guardei a fé. E aí ele fala uma palavra que hoje eu queria que você levasse para sua casa. Escreve aí dentro da sua alma, que Paulo está dizendo assim, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Querido, de quem você está esperando o troféu? De quem você está esperando a coroa? É de quem? A palavra é linda porque se é dos homens, muitas vezes você vai sair decepcionado. Um aplauso de alguns minutos, uma placa, uma honra. Agora a coroa da justiça não. Ela é para sempre. Ela é eterna. Paulo, diante de tudo que está vivendo, ele sabe, está reservada para mim a coroa da justiça. Quando te apedrejarem, quando te caluniarem, quando muitas vezes não retribuírem o esforço que você fez, lembra dessa palavra.
quanto a mim está reservada a coroa da justiça. Porque por mais que os homens se esforcem, eles não vão poder ver tudo aquilo que você faz, quanto esforço escondido, quanta energia gasta, quanta doação você já fez pelas pessoas. E talvez ali a vaidadezinha ficou até esperando um reconhecimento, mas não te reconheceram. E você precisa trazer paz ao teu coração, você mesmo dizer: quanto a mim está reservada a coroa da justiça. É de lá que eu espero o troféu. É de lá. Não é desse mundo. Pois, irmãos, e aí só entende essa palavra quem quiser trilhar um caminho de fé. Se o teu caminho, querido, deixa eu dizer bem sincero, se for só para frequentar a igreja, você não vai entender essa palavra. Você vai sair da igreja daqui a pouco, depois da missa, e vai continuar nessa luta frenética de ficar esperando o reconhecimento das pessoas, construindo pedestal para ficar numa auto-insensação todos os dias. Agora, se você é homem de fé, mulher de fé, ei, você vai lembrar que o nosso caminho é outro. O caminho do Cristo, Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Jesus viveu aquilo que Paulo chamou de esvaziamento da sua glória. Em grego é kenosis. Jesus viveu uma kenosis, um rebaixamento. Sendo ele Deus, se fez homem. E nós somos homens, muitas vezes queremos nos fazer deuses. Olha o caminho inverso, olha o caminho diabólico, olha a tentação infernal que ronda muitas vezes a nossa cabeça, a nossa imaginação, as nossas memórias. Aqui, repito, o caminho de fé é o caminho da humildade, do humus, da terra boa, onde a semente cai e pode dar fruto, do humus de Deus para nós. Hoje, queridos, eu repito, todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, talvez tenhamos um pouco desse fariseu que subiu ao templo para rezar. Ele até foi para rezar, mas a soberba começou a desviar o olhar dele. Às vezes a gente até vem na missa para rezar, mas a soberba começa a desviar o nosso olhar, o pensamento, a comparação, o julgamento. E aí a gente se torna esse fariseu, que fez muitas coisas boas, mas que estraga tudo, porque a intenção não é reta, o coração está distante de Deus. O outro era um cobrador de impostos, um publicano. Já falei muitas outras vezes, vocês já me ouviram falar sobre isso. O publicano era para a sociedade judaica alguém que, segundo na mentalidade dos seguidores da lei de Moisés, o publicano era alguém que não tinha salvação mais. Por quê? Porque eles roubavam muito, eles cuidavam das coisas públicas. E infelizmente, há quantos que hoje ainda lidam com as coisas públicas e roubam tanto, vão prestar contas diante de Deus. Aqui os publicanos eram vistos assim, porque eles roubavam muito. O governo romano fazia incidir impostos e taxas sobre toda aquela região da Palestina e outros lugares do Império. E na cobrança dessas taxas, eles cobravam e roubavam muito. Por isso, um publicano, ele era o sinônimo era simplesmente um pecador público. Eram colocados na classe das prostitutas, das meretrizes em geral, de outras pessoas de má vida. Quando um fariseu olhava e dizia: olha, Jesus, esse aí, mestre, você se senta com os publicanos e com as mulheres de má vida. Ou seja, era uma linguagem corrente. E aqui, irmãos, esse homem, ele para a distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas ele faz um ato de contrição. Parecido com aquele que Zaqueu fez. Em Lucas 19, tem aquela fala de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Imagine, se um cobrador já roubava, imagina 10 vezes mais, ou um chefe. Pois ali, o ato de contrição dele é esse, ó: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Quando a gente olha essa palavra, irmãos, ela tem que nos levar para o confessionário, tem que nos levar na oração sincera, pedido de perdão diário a Deus: Senhor, tem piedade de mim que eu sou um pecador.
Às vezes eu não roubei o outro, tirando materialmente, mas eu tirei a honra com a minha palavra e eu falei mal do outro, eu critiquei o outro, eu julguei o outro, eu espalhei uma coisa sobre o defeito do outro. Tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Meu Deus, esse publicano faz esse ato de contrição, é a sua confissão. É lindo quando lemos essa palavra, e deixa eu dizer para você, não existe perdão que Deus não, pecado que Deus não possa perdoar. Mas nós precisamos querer. Não precisa se esconder atrás do pecado e dizer, e agora, o que eu faço? Ajoelha e pede perdão, ponto. Não fica fabricando um Deus na cabeça para dizer, bom, será que Deus vai pensar o que de mim, não sei o que. Não, Deus é Deus, Ele quer nos perdoar, Ele é Pai de amor, mas eu preciso me arrepender. Mas eu preciso querer receber o perdão. Perdão é um dom, perdão é benefício de Deus em nosso favor, mas eu tenho que me abrir a Ele. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Jesus fala, todos os pecados serão perdoados, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa se fecha e ela não quer receber. E aí Deus não pode. E aí Deus para, educado, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Se alguém abrir, é um Deus educado, vai respeitar o teu livre-arbítrio. Por isso, repito, esse ato de contrição desse publicano, sabe lá Deus, as bobagens que ele fez na vida, não interessa para nós, não interessa o pecado do outro, interessa que eu reze pelo outro, interessa que na dificuldade dele, eu o sustente com a minha oração. Tem piedade, Senhor, esse irmão errou, mas eu erro de outras formas, e eu não sou melhor que ele. E eu não sou melhor que ele, eu também sou pecador, os meus pecados são diferentes, e por serem diferentes não me fazem melhores que o outro. Eu não me prostituo lá na esquina como aquela moça, aquele rapaz, eu não defraudei as coisas públicas aí, como tantos líderes, infelizmente, no nosso país ou mundo afora. Eu não fiz esses pecados, mas eu faço outros, e eu peço perdão porque eu não sou melhor que eles. Então Jesus, tem misericórdia deles, como o Senhor está tendo misericórdia de mim. A oração do humilde reconhece o seu lugar. A oração do humilde leva a Deus o seu pedido. Não fica num culto a si mesmo. Por isso, irmãos, eu queria terminar lembrando para você essa palavra hoje do Salmo. E o salmista dizia assim: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Esse pobre aqui, a Bíblia está chamando de pobre, na nossa linguagem não é uma condição social dele só, não, isso é muito mais. É em hebraico, anauim, um anauim. Um anauim é um pobre de Javé, alguém que reconheceu que a sua riqueza é Deus, e por mais que ele tenha muitas coisas, ele sabe que diante de Deus ele é pobre. Senhor, eu não tenho nada diante da tua grandeza, eu não sou nada, um grãozinho de areia. O pobre clama a Deus e Ele escuta. Como é que está teu coração diante de Deus? Como é que você tem se visto diante do Senhor? Pergunte-se com essa palavra. O salmista é um salmo de louvor, ele está bendizendo o Senhor em todo o tempo, o louvor estará sempre em sua boca. Aqui por quê? Porque as pessoas vão te elogiar. Irmã, a senhora fez coisas maravilhosas. A irmã podia falar, nossa, eu sou a melhor religiosa do mundo. E ela vai dizer, não, glória a Deus por isso. E todas as vezes que trouxerem a você tantos elogios, que bom, glória a Deus por isso. Que bom, Senhor, muito obrigado. Pois o salmista fez isso. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E ele termina dizendo, o Senhor volta a sua face contra os maus, os justos ao contrário, clamam os justos, o Senhor bondoso escuta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Hoje, queridos, vamos voltar para a nossa casa de forma ainda mais e mais intensa. Vamos aprender com Nossa Senhora. A escola para nós é a vida da Virgem Maria. Ela que podia ser grande, se engrandecer diante das pessoas. Sou eu a mãe dele, hein? Me respeitem. Ela não fez isso, pelo contrário. Nossa Senhora da Simplicidade de Nazaré, quando Jesus faz os grandes milagres, ela nem aparece.
Nenhuma vez no Evangelho, Jesus fazendo um milagre, a não ser das bodas de Caná, que ela tinha sido convidada. Outras vezes, ela discreta. Ela sabe o seu lugar. O humilde sabe o seu lugar. Nossa Senhora diante do anjo, não entendendo bem, mas sabendo que era de Deus, ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O humilde vive assim, segundo a vontade de Deus. Vamos pedir ajuda a ela. Mãe, me ajuda. Meu coração ainda é tão soberbo e orgulhoso. Peça ajuda para ela. Mãe, me ajuda. Eu não sei caminhar ainda. Mãe, me dá a tua mão. Mãe, como a senhora educou o menino Jesus, mãe, me educa, me forma, me ensina. Mãe, me ajuda a trilhar esse caminho do seguimento do teu filho. E que eu possa ser um cristão não só de aparências, mas um cristão de fato, de dentro para fora, vivendo aquilo que Deus espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,